eu vou rodar um pedacinho de um vídeo pela tela do celular para evitar problemas com o YouTube. E aí vocês vão ter paciência para ouvir mais ou menos uns 6 minutos de bolotas de porco. Vomita, faz o que vocês quiserem. Aí depois nós vamos comentar em cima desse áudio. Eu vou passar aí uns 5, 6 minutos, mais ou menos. Faça algumas pausas pequenas, vamos comentar e vamos ver a mente depravada dos calvinistas. É depravação total. Exatamente isso. Eles falam tanta depravação, mas é a mente deles que é totalmente depravada. Sim. Vamos pegar os 5 pontos deles e jogarem contra eles mesmos com a autoridade da palavra e do Espírito de Deus. A mente deles é totalmente depravada. É um amor limitado. Uma justiça depravada. Uma justiça limitada. Perseverança? Sim. Eles perseveram em distorcer a palavra de Deus. Eles são perseverantes em pregar o mal, pior, usando o nome de Deus. Irmãos, eu não me canso de falar isso. Todos eles estarão diante de um tribunal. E eles vão tremer diante de Deus. Por causa dessas coisas que eles estão fazendo. E ninguém será indesculpável diante do Senhor. A palavra está aí. Por isso que eu consigo discernir que são espíritos enganadores. João falou, não deis créditos a qualquer espírito. Provai-os. E a melhor maneira de provar para ver se são bispos, para ver se são apóstolos, para ver se são pastores, é com a palavra de Deus. E colocando eles à prova, você vê que não são mentes induzidas pelo Espírito Santo. São mentes capturadas por mentes demoníacas. Ou seja, eles estão sob a ação de demônios, que são espíritos enganadores, que estão enganando eles. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas os demônios usam carne e sangue. Então, sim, a luta é espiritual, mas não podemos negar que são homens. São pessoas que estão espalhando joio. E o Senhor... São pessoas que estão trabalhando para o reino das trevas. Como tem pessoas que trabalham para o reino das luzes, eles trabalham para o reino das trevas com essas doutrinas demoníacas que eles apresentam para a igreja. E a doutrina calvinista é a doutrina que mais causa divisão dentro do corpo de Cristo. Mais do que qualquer outra. Por isso que ela é tão nociva. E a gente não pode se enganar só porque tem pessoas falando de Deus, de Jesus, de salvação, de vida eterna, porque demônios pregam isso. O apóstolo Paulo falou que não era de se admirar que os seus próprios ministros se transfigurassem em ministros de Cristo, porque Satanás se transfigurou em anjo de luz. E isso nós sabemos como foi. Não foi na tentação de Jesus, não. Que ele chegou lá tentando Jesus. Não foi. Foi lá no reino dos céus. Quando ele dissimuladamente separava os anjos de Deus, colocando briga e contenda entre os anjos, ao ponto da terceira parte do céu ficar do lado desse dissimulador. E Deus sabia de tudo e ficou quieto. Porque ninguém sabia que Deus sondava mentes e corações. Foi lá que ele se transfigurou em alguém que estava pregando algo que parecia ser bom. Entendeu? Então não é de se admirar que, se isso aconteceu no céu, que os seus próprios ministros se transfigurem em ministro de Cristo. Significa que parece com cristão, fala como cristão, ora como cristão, usa a Bíblia, fala de Deus e fala de salvação. Mas são ministros de Satanás. E como nós vamos conhecer a doutrina? Pela palavra de Deus. Entendeu? Tem que ter discernimento de espírito. Então tá, vamos começar. Vamos lá, vou rodar o vídeo aqui para vocês. Só me dá um tempinho aqui para eu me projetar aqui direitinho, tá bom? É o vídeo do pastor Rodrigo Mocelin, para quem não conhece ele. Sim. É um cara... O Augusto Nicodemos é arrogante? Multiplica por 1000. Mas se olhar por um outro ponto de vista, ele... que é 1000 vezes mais arrogante que o Augusto Nicodemos, como eu disse, o Augusto Nicodemos, ele é covarde. Ele, pelo menos, está sendo mais consistente com a sua teologia. Mais honesto, né? Mais honesto, isso. Ou seja, não está mascarando muito ela. Ele não está mascarando muito, embora não tenha coragem de aplicar a doutrina direcionada ao povo que ele estava falando. Ele é bruxaria. Calvinismo é bruxaria, eu vou comentar isso para vocês, num certo ponto, tá bom? Então vamos rolar aqui o vídeo. Se vocês não estiverem ouvindo, tiver alguma coisa ruim aí, vocês me falam, tá?
Eu vou ajustar aqui a tela. Vai prestando atenção. Nosso terceiro episódio da nossa série sobre predestinação, que na realidade é uma série dentro de Romanos. O nome da pregação hoje é: sou o responsável se Deus determinou todas as coisas? Se ninguém pode resistir à vontade de Deus, como nós podemos ser responsabilizados por aquilo que fazemos? Se no Salmo 139, Deus diz que escreveu e determinou todos os meus dias, se ele predestinou todas as coisas, como eu posso ser responsabilizado por isso? Paulo, esse é o tema de Paulo aqui em Romanos 9, 11, e vou dar para vocês a resposta que Paulo deu, tá? Há teorias que surgem para tentar explicar isso aqui. Soberania de Deus e responsabilidade humana. Molinismo, por exemplo. Eu não tenho. Eu tenho a teoria de Paulo. Paulo se cala, eu também me calo. Você vai ver. Ele se cala aqui. Ele apenas diz que é assim. Que Deus predestinou todas as coisas, mas de um modo que o homem é responsável por aquilo que faz. É só isso que ele fala. Você vai ver que ele fala isso aqui. Vamos lá. Romanos 9, versículo 11. Pois os gêmeos não tinham nascido nem praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, permanecesse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Os gêmeos foram... O destino de cada um deles foi determinado antes mesmo do nascimento deles. É o que Paulo está dizendo aqui. Não tem como fugir disso, meu Deus do céu. Está claro aqui. Ele determinou o destino deles, de ambos, antes mesmo de terem praticado o bem ou o mal, diz o texto. Antes mesmo de terem nascido. E ele continua. Verso 14. Que diremos? A injustiça da parte de Deus? Porque é isso que... Gente, presta atenção aqui em mim agora. Olha aqui para mim. Quando nós pregamos o texto bíblico, as pessoas, elas não dizem exatamente isso em relação a essa pregação que eu estou fazendo. Que isso, que Deus é injusto. Gente, se eles dizem isso, estamos pregando corretamente. Porque estamos levando o nosso público à mesma reação que aquele público ímpio de Paulo. Uma pequena pausa para 2 comentários. Ouviram bem? Tá dando para ouvir bem, Jean? Tá ótimo. Tanto a imagem quanto o vídeo. Tem algum comentário até aqui? Tem só um aqui, o resto tá prestando atenção. Êxodo 33 e Romanos 9 são textos-chave dos calvinistas. Ok. Vocês percebem, irmãos, o meu comentário até aqui. Vocês percebem que ele, de fato, está usando Jacó e Esaú de maneira distorcida. E ele... Eu vou esperar ele falar mais um pouquinho, porque aí o meu comentário vai fazer mais sentido. Continua o raciocínio. Estava tendo. Quando Paulo fala, eles dizem, que é isso? Paulo está fazendo uma pergunta retórica aqui. A injustiça da parte de Deus? E Paulo vai dizer que não. Vamos lá. De modo nenhum, verso 15. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia e compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Assim, isso o quê? Esse pronome aqui está substituindo o quê? Isso, a salvação, a eleição. Então, isso não depende da vontade nem do esforço de alguém, mas de Deus mostrar misericórdia. A salvação não é baseada, a eleição não é baseada no esforço e nem na vontade humana. Porque se fosse, ninguém seria salvo, porque Paulo falou em Romanos que ninguém queria escolher a Deus, que ninguém buscou a Deus. Verso 17, pois a Escritura diz a Faraó, para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti. Ele fez um comentário aqui, irmãos, e ele não citou o texto, mas ele quis lembrar de Romanos capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, ele faz uma série de compilados de lei, de salmos. Se você for ler Romanos 3, irmãos, ali não são somente palavras de Paulo, são variedades de salmos, de profetas, de textos que estão na lei, e Paulo fala que todos os que estão debaixo da lei, aquilo ali serve para falar contra eles. E ali Paulo fala, não há justo, não há um sequer. Mas espera aí, isso tem um contexto, irmãos. Deus não está falando que não há nenhum justo no mundo. Exatamente. Como eles... Porque, cara, quantos homens justos a gente vê Deus chamando? Ló era justo, Davi era justo, Sim. Abraão era justo. Sim. Tantos homens que Deus chamou eram justos. Como é que Deus vai chamar uma pessoa ímpia? Entendeu?
Paulo era ímpio, mas estava na ignorância. É um caso à parte. É a lei da exceção, que o irmão já tratou aqui no canal dele, certo? Agora, os demais, Noé também era um homem justo, tá? Então, olha o que ele está falando, ele não entende nada. Eles isolam Romanos 9, não sabem estudar Romanos 9 por blocos, e aí acabam cometendo essas atrocidades aí com a palavra de Deus. Agora, olha que coisa linda. Por que que Paulo, então, está falando isso em Romanos 3? Porque os judeus, eles se achavam eleitos. Porque era povo eleito conforme nós estudamos ontem. Êxodo 19, Êxodo 18, Deuteronômio 4, Deuteronômio 7. Deus falou, eu amei vocês. Eu escolhi vocês. Vocês estão predestinados. Mas muitos não foram salvos. Então, os judeus, eles não aceitavam essa questão de que o evangelho estava direcionado para os gentios. Eles não aceitavam isso de maneira alguma. Eles falavam, não pode acontecer isso. Não é justo que Deus queira salvar os gentios sem eles se circuncidarem, passarem pelas festas e pelas obras da Torá. Aliás, é justamente em Romanos e em Gálatas que Paulo vai pegar um texto que está lá em Levítico e que aparece lá em Ezequiel, quando Moisés foi o primeiro a falar de obras da lei, quando Moisés disse, aqueles que fizer essas coisas, por elas viverá. O que Deus está falando, pratiquem essas minhas obras e vocês terão vida. Tanto é que quem não participasse do dia da expiação estaria eliminado da antiga aliança. O que significa? Aquelas obras para Deus, ainda que eram tipologias, elas eram importantes porque elas iriam apontar para uma realidade maior que seria o Filho de Deus. Por isso que Deus queria cordeiro sem defeito, as datas certinho, um quadro pintado certinho. E antes de Cristo, obras da lei salvavam homens. Por quê? Porque aquelas obras da lei, todas elas eram Cristo. Se você vivesse lá naquele tempo e fizesse de Deus um otário, entregasse para ele animal ferido, sem olho, pegasse parte das primícias e fosse lá mentir diante do Senhor, achando que ninguém estava vendo, o Senhor estava vendo. E lá no futuro, isso vai ser cobrado. Porque aquilo que você está fazendo representaria o seu Messias no futuro. E os profetas revelaram isso. Quando Isaías profetizou o sacrifício de Cristo, Isaías 53, lá no futuro, ele profetizou algo que ele entendeu. Não só Isaías, mas Jeremias. Mas veja bem, muito tempo antes de Jeremias, Isaías profetizou e ele entendeu o sentido das festas. E já falou que era o Messias, porque ele estava conectado e ligado com o Espírito de Deus. Então, os judeus não entenderam isso. E eles estavam achando que a salvação era pela eleição de Deus. Olha só o paralelismo entre a hipocrisia e a arrogância dos judeus daquela época com os calvinistas de hoje. Só que os calvinistas de hoje são piores. Por quê? Porque os judeus não falavam que Deus odiou pessoas antes da fundação do mundo. Eles só entendiam, era a luz que eles tinham, porque eles eram tardios em ouvir, eles eram desobedientes, então o Espírito de Deus não se manifestava com mais revelações para eles. Eles entendiam que qualquer gentil que quisesse fazer parte de Deus tinha que se circuncidar primeiro e praticar Moisés. Então Paulo, já em Romanos, já começa a mostrar que isso não é assim, que Deus já tinha um propósito de salvar os gentios lá com Abraão, e que a salvação, quando viesse o Filho de Deus, haveria de ser pela fé. Então, provavelmente, muitos judeus contrariavam Paulo usando aquele texto do livro da lei, dizendo mais ou menos assim, não, está errado o que esse Paulo está falando, porque está escrito na Torá, aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Ezequiel também disse. E aí Paulo catou esse mesmo texto e jogou contra eles. E falou, sim, a lei que provém da justiça, a justiça que provém da lei. Certo? Mas agora veio Cristo. Nós não estamos mais debaixo do aio. Então a lei da justiça diz que aquele que fizer essas coisas, por elas viverá. Mas a lei da fé é justificação pelo sangue de Cristo. Entenderam? Claro, por isso que ele fala essas besteiras. Sim. Parece que ele não lê as cartas de Gálatas, parece, porque nas cartas de Gálatas Paulo deixa claro essa rixa, né, contra os judeus que queriam que as pessoas se circuncidassem. Tanto é que Timóteo foi circuncidado, né, por Paulo, para evitar esse tipo de coisa. Depois ele fala que a verdadeira circuncisão está no coração e não na carne, mas os judeus são cabeça dura igual os calvinistas aí. Tinha o meu poder.
E aqui ele dá um exemplo negativo, tá vendo? Deixa eu voltar, para pegar o Verso contexto. 17. Pois a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder. E aqui ele dá um exemplo negativo, tá vendo? Faraó foi condenado. E Paulo está dizendo, fazendo uma citação do Antigo Testamento, dizendo que Deus determinou aquilo. Eu te levantei, Faraó. Eu, o Senhor. Para que o meu nome fosse anunciado em toda a terra. E aqui tá, as pessoas ficam o tempo inteiro perguntando, por quê? Por que Deus permitiu o homem mau? Está aqui, ó. Porque através do homem mau, Deus glorifica o seu nome. O nome de Deus é exaltado por meio do homem mau. Verso 18. Portanto, ele tem misericórdia de quem quer e endurece a quem quer. Então me dirás, por que Deus ainda se queixa? Ora, pois quem pode resistir à sua vontade? Se queixa, o que significa essa expressão? Peraí, Deus endureceu o coração do homem, diz Paulo, num versículo, não é? Deus endureceu. Para quê? Para que Faraó não se convertesse. Lembra? Moisés foi até ele, pregou para ele. E Faraó fez o quê? Não aceitou. E o texto está dizendo, Deus endureceu, por isso ele não aceitou. Então, surge a pergunta, peraí, Paulo está... E aí, nós vamos falar sobre isso mesmo. Será que Deus endureceu o coração de Faraó para ele não aceitar o arrependimento? Irmãos, é muito fácil desfazer as loucuras dessa mente depravada. É muito fácil. A pessoa, irmão, realmente, quem crê nisso daqui, não sabe o que é amor, não pode nem amar os seus próprios filhos. É impossível. Esse cara aqui tem uma aliança na mão. Ele tem uma esposa e provavelmente deve ter filhos. Ele é impossível de manifestar amor pelos seus filhos. E jamais Deus fez isso com o Faraó. A dureza de coração, vocês vão entender hoje como acontece na prática. Eles nunca falam como acontece na prática, apesar que ele está tentando falar como acontece na prática. Ele está tentando explicar, né? Deus endureceu o Faraó para ele não se arrepender, e isso Deus já pensava no futuro, para que quando alguém fosse questionar os seus desígnios, ele ia atacar a história de Faraó na cara de todo mundo. O que você está questionando? Eu sou Deus. E ele está dizendo que Paulo, nessa carta, está querendo provar isso. Ele está dizendo que Paulo é um ignorante, que nem Paulo, mais pra frente vai dizer que nem Paulo sabia, e durante 2 mil anos da história não houve um homem que soubesse explicar como é que funciona esse negócio de soberania de Deus. Porque ele não sabe, cara. Sim. Ele não sabe, ele acha que porque ele não sabe, ninguém pode saber. Ó, o que esses homens estão fazendo? Repetindo as coisas que estão escritas no livro de Spurgeon, de Institutas, esse livro desses calvinistas, porque a Bíblia deles são os livros dos calvinistas, não é a Bíblia Sagrada. Porque se eles lessem a Bíblia Sagrada, eles iam saber essas coisas que a gente está falando aqui para vocês hoje. Não ia ficar na ignorância que eles estão. Sim. E o que ele está fazendo? Esse homem aqui, ele não está fazendo nada mais e nada menos do que copiar as mensagens do Augusto Nicodemos. As frases, eu consigo reconhecer isso facilmente. Eu não estou falando besteira. É um homem que está falando para vocês que assistiu horas e dias e sei lá se chegou a ser semanas ou meses de Augusto Nicodemos. Cada frase, cada palavra esse homem está imitando. Ou seja, tá vendo como o Augusto Nicodemos é um péssimo influenciador? Tá vendo? Mas a culpa não vai recair todinha sobre ele. Antes dele tem outros homens. Vamos lá, vamos continuar. Vou dar uma pequena voltada aqui e olha o que esse homem vai falar. Ele tá bonzinho aqui ainda. Dizendo que Deus não no coração do homem, diz Paulo, num versículo, não é? Deus endureceu. Para quê? Para que Faraó não se convertesse. Lembra? Moisés foi até ele, pregou para ele. E Faraó fez o quê? Não aceitou. E o texto está dizendo, Deus endureceu, por isso ele não aceitou. Então, surge a pergunta, peraí, Paulo está dizendo que Deus endureceu o coração. Então como Deus pode se queixar de nós? Como Deus pode dizer, vocês são culpados? É isso que ele está falando aqui. Qual a resposta de Paulo para isso? Vamos lá para a resposta de Paulo. Verso 20. Molinismo. Não. Mas quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus? Por acaso, a coisa formada dirá ao que o formou, por que me fizeste assim?
Você já reparou que as perguntas em relação a esse tema são exatamente essas perguntas que Paulo está fazendo aqui de maneira retórica? Por exemplo, mas por que ele não salvou todo mundo se ele podia salvar? Quem é você? Esse é o argumento de Paulo. É só esse que é o argumento de Paulo. Quem é você? É antinatural o que você está fazendo. Você só existe porque Deus deu a vida a você. E você então questiona o Criador em como, da maneira que ele organiza, administra o mundo. Isso é antinatural. Isso é antinatural. Isso é ridículo. Isso é um absurdo. Esse é o argumento dele. E ele não explica como isso se dá. Ele apenas diz: Deus escolheu, Deus salvou uns, endureceu a outros, e Deus ainda responsabiliza esses que foram endurecidos. E diz: a culpa é de vocês. Como Paulo explica? Ah, cara, meu Deus do céu. Fala a verdade. Não. É Bota brincadeira, uma viu? na cabeça desse cara. O Meu cara, Deus do o cara céu. se contradiz do começo ao fim. Eu Você não tá sei vendo o que ele tá explicar. falando? E, irmãos, é tirania celestial isso daí. É tirania celestial. Eu endureci, a culpa é de vocês, não quero salvar e a culpa é sua. Mas Deus, cala a boca. Cala essa boca, vaso maldito. Eu não te salvei? Fica quieto. Mas, Paulo, você vai questionar ainda? Cala a Calado. boca. Esse é o Deus. Não é do à calvinismo. toa que João Calvino queimava no fogo pessoas que contrariavam ele. Exatamente. Influenciado por Augustinho. Essas pestes não pregam isso. Preste atenção. Arruma aí, Jean, por favor. Aí. Como Paulo explica esse mistério? Assim, quem são vocês? Só isso. Só isso. É a mesma resposta que Deus dá para Jó, quando Jó está indignado com Deus por conta de todo o seu sofrimento. A resposta de Deus para Jó é: quem é você? Você estava comigo quando eu criei todas as coisas? Você sabe como eu fiz a girafa? Quem é você? Coloque-se no seu lugar, Jó. Você nem sabe como eu criei o mundo. Você quer então entender como eu administro este mundo? Coloque-se no seu lugar, diante do meu poder e da minha glória. Essa é a resposta bíblica. Só. Paulo ele anuncia: Deus é soberano e os homens são responsáveis. É só isso que ele faz aqui. E ele explica, ele dá a única resposta aos corações rebeldes: coloquem-se nos seus lugares. Essa é a única resposta que teremos. Se Paulo não deu outra, porque eu daria. Como eu daria? É isso. Vamos lá. Olha, Deus... Nós ouvimos 7 minutos. Tudo que ele falou aqui, vocês entenderam, né? Faraó era um tipo de cala-boca para todo mundo. Jacó e Esaú, Deus já escolheu antes da fundação do mundo. É isso que ele está falando. E aí, Paulo dá a entender que Paulo era um reformador, o pai da reforma, e ele se propôs, em Romanos 9, para provar que Deus é soberano. Ele diz que todos eles, dizem que esse era o assunto de Paulo. E os judeus arminianos iriam falar: isso é injusto que Deus tenha amado um e desprezado o outro. E aí Paulo fala: injusto? Quem és tu, vaso maldito? Quem é para questionar o oleiro? Isso. E quando Cara, é muito triste. Nada a ver, irmãos, absolutamente nada a ver as coisas que Paulo está tentando provar ali. E a prova disso está dentro de Romanos 9. Pode ver que eu parei aqui no minuto 7 e ele chegou até um tal verso. Ele poderia ir mais, ele poderia chegar até os vasos de ira, só que na pregação dele ele escolheu não chegar até aí. E todos os calvinistas, padrão, anota isso que eu estou falando, padrão, eles pegam de Romanos 1 e eles vão até perto do verso 22, quando fala de vasos de ira. Mas os outros versos, eles param de ler. Não tem mais, supostamente, calvinismo ali, não tem mais nada para falar, o assunto não fecha e Paulo ainda está concluindo o seu assunto. Engraçado, né?